Josefina nasceu Marie Josepha Rose de Thatcher de la Pagerie. Cresceu sem preocupações na Martinica. Divorciada, viúva, amante mantida em Paris, tornou-se a mulher mais poderosa da França. Não era de uma beleza estonteante, seus dentes eram negros após um passado com muito açúcar na Martinica, mas foi o que bastou para enfeitiçar o homem que aterrorizou a Europa. Tornou-se a consorte perfeita, hábil em agradar às multidões e em decifrar os humores de Napoleão. Josefina era a delicadeza para a rigidez do poder do marido. Destacou-se nas funções do mecenato, da diplomacia, da etiqueta, funções nas quais ele não prosperava. Como heroína do terror e antiga aristocrata, Josefina legitimou aos olhos do povo Napoleão como um defensor da República. Sua bondade e seu aspecto suave ajudavam o povo a esquecer a brutalidade e as grosserias do marido. Josefina fingia não ter qualquer desejo pelo poder. A humildade dissimulada afirmava não ter nascido para tal grandeza, enquanto em seu íntimo desejava obter superioridade sobre todos aqueles que a haviam desprezado. Provas de sua vitória eram suas incríveis posses, o guarda-roupa suntuoso, as obras de arte e a caixa de joias com mais diamantes que os de Maria Antonieta. A casa era uma obra de arte, um chalé nos Alpes suíços, uma estufa e centenas de flores até então nunca antes cultivadas na França. A casa era decorada com obras de arte e estátuas inestimáveis roubadas por Napoleão por todo o mundo. E uma das mais poderosas e enérgicas colecionadoras de arte, serviu-se dela para firmar seu domínio e constituir poder como uma Catarina a Grande. Amante, cortesã, heroína revolucionária, mecenas e imperatriz. Josefina foi, nas palavras de um amigo, uma atriz capaz de desempenhar todos os papéis. 1º de dezembro de 1804 foi a noite mais importante da vida de Josefine. Parisienses e demais franceses chegavam por todos os lados para acompanhar no dia seguinte Napoleão ser coroado imperador da França e dos demais territórios. O soldado corso havia enfim se tornado Sua Majestade Imperial. Toda a França pensava que Josefina estava radiante, mas no interior do grandioso palácio ela estava receosa, prestes a concretizar o plano mais ousado de sua vida. Tudo dependia da forma como se comportaria naquele que seria o seu mais importante teste. Se fosse bem-sucedida, seria coroada imperatriz, mulher do mais importante homem que o século testemunhara. Se fracassasse, seria condenada à humilhação, desonra e pobreza. Ela tinha 40 anos naquele dia, era esposa de Napoleão há 8 e ele vinha fazendo alusões à anulação do casamento. Em outros tempos, Napoleão era obcecado por ela, mas ele sofria com a falta de um herdeiro e agora que era monarca, todas as mulheres se prostravam aos seus pés. Quando Josefina tinha ataques de ciúme, Napoleão se retirava de onde estivesse, incomodado com os lamentos da esposa. Ele sabia que não seria fácil afastá-la por eles terem se casado em uma cerimônia civil. Napoleão, sempre tão decidido em relação a tudo, estava inseguro quanto a sua imperatriz. A família queria convencê-lo de que casando com uma princesa estrangeira lhe garantiria um herdeiro e lhe reforçaria a nobreza. Mas Napoleão considerava Josefina seu amuleto de sorte porque ela era muito popular entre os franceses. Ele achou que seria melhor esperar até a coroação, mas ele cometeu um erro crucial. Ele confidenciou suas preocupações a Josefine. Ela reagiu calmamente e traçou seus planos. O Papa Pio VII e comitiva estavam de visita e Napoleão solicitou que Josefina os recepcionasse. Ela aproveitou a oportunidade para tornar o Papa Pio seu aliado. Na véspera da coroação, solicitou uma audiência privada com o Papa e confidenciou-lhe um segredo: que o casamento com Napoleão tinha sido apenas uma união civil e que ela considerava que eles estavam em pecado aos olhos de Deus e que ela ainda temia que Sua Majestade Imperial fosse para o inferno. O Papa procurou Napoleão e disse que estava chocado, pois ele não havia lhe dito a verdade, e que só conduziria à coroação se o casal imperial fosse unido por um sacerdote.
Josefina esperou com discrição pelo êxito do plano. Ela esperou até o último momento para falar com Pio para que Napoleão não dispusesse de tempo para convencê-lo a um acordo. O imperador supremo ficou entre a cruz e a espada. Ou concordava em se casar ou a coroação seria adiada. Contra sua vontade, naquela noite, em seu gabinete, foi montado um altar improvisado e um dos cardeais do Papa Pio realizou o casamento em segredo. Napoleão irritado e Josefina sorridente. Vencera, era esposa de Napoleão aos olhos de Deus e seria coroada imperatriz da França. A família rancorosa de Napoleão não seria capaz de afastá-la e todos os políticos e duquesas que quiseram um dia estar em seu lugar não conseguiriam mais afastá-la. E ainda teriam que assistir à sua coroação. Às 10 da manhã do dia 2 de dezembro, a carruagem imperial saiu de Tulherias a caminho de Notre-Dame. Um gigantesco veículo dourado, as ruas abarrotadas de gente, todas querendo ver pelas janelas de vidro o casal imperial resplandecendo com seus mantos. Josefina nunca esteve tão bela, vestiu uma longa túnica branca de cetim bordado a ouro, usava esmeraldas, rubis, muitas joias suntuosas, era a personificação da elegância e da majestade. Em Notre-Dame, Napoleão recebeu a coroa das mãos do Papa, colocou-a na própria cabeça e ficou esperando que Josefina se aproximasse. Ela se ajoelhou diante dele e juntou as duas mãos, como se o reverenciasse. Napoleão se moveu em sua direção e delicadamente depositou a coroa em sua cabeça para não demover o diadema inestimável que ela tinha nos cabelos, com 1000 diamantes e adornado com pérolas. Josefina, empobrecida, viúva, praticamente cortesã, amante e agora imperatriz de toda a França, vencera, ou pelo menos assim pensava. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque assim você me ajuda a trazer mais conteúdo como este. Muito obrigada!